Primeiro, nós fomos convidados para participar de um evento paralelo para discutir a revisão periódica universal meio período, ou seja, discutir como o Brasil responde às diversas centenas de recomendações que foram feitas para que o Brasil esteja de acordo com a política de defesa dos direitos humanos. Então, portanto, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos a ida a Genebra para que pudéssemos participar. E fizemos uma reunião específica para discutir a revisão periódica universal e também fizemos algumas outras audiências públicas para discutirmos temáticas como a questão ambiental, a questão da educação, da saúde mental, enfim, centros de violação de direitos que nós estamos vivenciando no Brasil hoje. Então, portanto, isto originou um relatório. Esse relatório tem diversos itens onde nós vamos pontuando que no Brasil os direitos humanos têm sido violados de forma muito cotidiana. Ele é violado pelo próprio discurso emanado do Palácio do Planalto, que é um discurso que não tem inocência, porque os discursos não têm inocência. Discurso é ponte entre pensamento e entre ação, e os discursos, eles ganham pernas e se transformam em hematomas, se transformam em estatísticas, se transformam em violações de direitos concretas que doem na pele e na alma. Eu lembro muito quando foi editado o AI-5, que Pedro Aleixo falou: o que eu tenho medo é do guarda da esquina. Ou seja, é uma lógica que se apodera no país, que é emanada da presidência da República, de que não há limites do Estado democrático de respeito ao outro, que o outro só pode existir se ele for espelho da forma como eu penso, se ele for espelho da minha família, se ele for espelho da minha forma de amar. E aí, neste sentido, nós vamos tendo políticas que vão negar o conteúdo da preservação dos direitos humanos. Então, nós fizemos um relatório com 26 itens, pontuando vários aspectos e mostrando que no Brasil há uma violação contumaz de direitos humanos. E, em grande medida, o Ministério, por exemplo, dos Direitos Humanos, ele foi tomado por uma política contrária à valorização dos próprios direitos humanos. A mesma coisa está acontecendo na educação. Porque se você quer ter uma política de educação, tem que se pressupor que todo conhecimento é plural. Tem que se pressupor que educação é a libertação e a construção de uma autonomia e de uma consciência crítica, que é a construção de uma humanidade. Você tem um Ministério do Meio Ambiente que estimula a devastação do próprio meio ambiente, que tem provocado a esqueletização dos órgãos de fiscalização do meio ambiente e que tem estimulado, inclusive, que nós tenhamos uma devastação da própria Amazônia, em uma presidência que atribui aos povos indígenas a condição de serem aqueles que impedem o desenvolvimento do próprio Brasil. Então, foi um relatório que foi construído com estas audiências públicas e um relatório que foi entregue em várias reuniões que fizemos em Genebra. O Alto Comissariado de Direitos Humanos, ou os vários segmentos que atentam para os direitos humanos, que nós tivemos a oportunidade de conversar com representantes, com técnicos, enfim, em geral já conhece a situação que o Brasil está vivenciando. Então, a situação que o Brasil está vivenciando, a situação que o Brasil está vivenciando, ela, de uma forma ou de outra, ela já ganhou o mundo. Então, é óbvio que nós aprofundamos essas discussões, nós tivemos reuniões com a relatora da defesa dos próprios indígenas, que já um pouco conhece o que está acontecendo, inclusive as falas do próprio presidente da República, que são falas contra os povos indígenas, que acha que os territórios indígenas podem ser rasgados, pode se sangrar o caráter sagrado do
próprio território indígena, com o mito ou com a narrativa de que é preciso que haja um desenvolvimento econômico. Territórios indígenas, pela Constituição, podem fazer as suas propostas ou podem ser territórios de desenvolvimento econômico, desde que se respeite as leis ambientais ou o meio ambiente e se respeite a autonomia e a vontade dos próprios povos indígenas. Nós temos várias experiências de produção de castanhas que são exportadas, de produção, inclusive de gado em territórios indígenas. Nós temos várias experiências que pontuam que é possível ter um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento que não fira o caráter sagrado dos próprios povos indígenas. Mas a proposta que o governo estava defendendo aqui, de emenda constitucional, que nós conseguimos tirar da pauta, ela pressupunha que os povos indígenas poderiam estar transferindo mais de 50% dos seus territórios para serem explorados pela FUNAI. Ou seja, para que a FUNAI pudesse autorizar qualquer tipo de exploração, inclusive a exploração que deixa rastros na pele, como, por exemplo, a mineração. Nós temos experiências de mineração no Brasil que deveriam fazer com que a presidência da República, com que o Estado refletisse. Brumadinho e Mariana, que deixa esse rastro de destruição e que as pessoas internalizam, porque nós temos crianças nestas regiões que têm um nível de metal pesado no sangue e que você escuta a fala de uma mãe de Mariana e ela diz, o médico disse, olha, a qualquer momento seu filho pode apresentar um câncer pelo nível de contaminação que ele tem por metais pesados em função do desastre de Mariana. Então, portanto, nós tivemos com a relatora, nós tivemos várias reuniões acerca da questão ambiental, do combate e prevenção à tortura, dos direitos sociais e econômicos. Enfim, tivemos com a alta comissária da ONU, a Michelle Bachelet, para poder levar esse relatório. E tivemos um evento paralelo, onde foi dada a fala para vários representantes da sociedade civil. Tivemos, eu diria, inúmeras reuniões. Foram dias muito intensos, né? Teve dias que nós tínhamos 7, 8 reuniões para que nós pudéssemos dizer o que está acontecendo no Brasil, que, como eu disse, de alguma forma já é conhecido, e para que nós possamos estabelecer convênios, porque a nossa intenção não é apenas ter a oportunidade de fazer denúncias pontuais ou denúncias das violações de direitos, mas de como é que nós estabelecemos uma relação com os organismos internacionais para que possamos pressionar o Brasil para que ele honre as convenções que ele assinou, que é a convenção 169 da OIT, que fala que você não pode invadir ou não pode manusear os territórios de povos originários sem que eles possam emitir a sua opinião, está sendo desrespeitada. E são diversas convenções e tratados internacionais que o Brasil tem desrespeitado. Nós estamos vivenciando uma destruição, não apenas dos direitos humanos, mas dos organismos que defendem, que foram construídos com muita dor pela população brasileira, para que nós pudéssemos defender o direito à educação, o direito ao meio ambiente saudável, o direito ao trabalho, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos ambientais, o conjunto de direitos da população brasileira. O nível de investimento no Brasil é um nível muito irrisório. E, ao mesmo tempo, um investimento público que adquire patamares que há muito tempo nós não vimos, de caráter reduzido de investimentos públicos e de investimentos privados também. E o presidente tem que entender que é preciso, primeiro, ter estabilidade democrática em um país para que ele possa ser um porto para investimentos internacionais. E que a legislação ambiental ela faz parte da centralidade
prioridade da agenda de vários países com os quais o Brasil mantém relações comerciais. Então, a questão ambiental, eu disse assim, a questão ambiental diz respeito à vida, porque o ser humano não é dono da vida, nós fazemos parte de uma trama de vida que se retroalimenta. E quando você possibilita a devastação da Amazônia e estimula a devastação da Amazônia, que nós tivemos a constatação de que aumentou o desmatamento da própria Amazônia, e como é que reage o presidente da República? Reage demitindo o presidente do INPE, que atestou o aumento do desmatamento. E como reage o presidente da Amazônia? Inviabilizando o Fundo da Amazônia. Nós tivemos aqui na CPI do INCRE e da FUNAI que havia uma narrativa que é reafirmada pelo presidente da República, que é mentirosa, de que as ONGs respondem a interesses internacionais, de que o Fundo da Amazônia é uma tentativa de dominar o Brasil. Essa discussão se teve. E eu lembro que em determinada ocasião se chamou o representante do Exército no Comando Maior da Amazônia, que hoje é secretário nacional de segurança do Ministério da Justiça, General Teófilo. Isso foi perguntado a ele. E sabe o que ele disse? As ONGs são parceiras. Nós temos várias experiências de atuação da ONG em defesa da Amazônia. E quando se perguntou sobre o fundo, ele falou, não, com o fundo nós construímos uma torre imensa para controlar a própria preservação da Amazônia. E ali o fundo da Amazônia, com recursos da Noruega e da Alemanha, que agora não os temos mais, mas é um fundo dirigido e gestado pelo BNDES, um órgão do Brasil, com um comitê de brasileiros, e que não tem qualquer tipo de interferência dos doadores de outros países na utilização desse fundo, porque o aumento de recursos para o fundo está condicionado à constatação de que diminuiu o desmatamento. Então, as ações para preservar a Amazônia, ações para conter o desmatamento, são ações decididas pelos brasileiros. Aí o presidente vem me falar de soberania, um presidente que bate continência, que diz para Trump, I love you, inclusive rompendo qualquer rito do cargo. Um presidente que quer liberar as barreiras fiscais para que nós possamos importar o etanol produzido nos Estados Unidos e não utilizarmos o etanol produzido no Brasil, que gera emprego no Brasil. Um presidente que está entregando pré-sal, que quer entregar a Eletrobras por 12 bilhões para empresas internacionais, empresas que não mexem nas suas hidrelétricas. As hidrelétricas nos Estados Unidos, em grande medida, são protegidas pelo Exército. E é uma empresa que deu 13 bilhões de lucro, que tem mais de 400 bilhões de ativos. Eles querem vender por 12 bilhões. Vem me falar de soberania? De estar entregando Alcântara para os Estados Unidos, e Alcântara, firmado o convênio, tem locais na base de Alcântara, no território brasileiro, que qualquer brasileiro só entrará se tiver autorização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está dizendo que o recurso do aluguel da base de Alcântara, o Brasil não pode utilizar para ter o seu próprio plano de lançamento de satélites. Está interferindo em como o Brasil vai utilizar esse recurso. E vem me falar de soberania. Sabujo estadunidense que é Jair Bolsonaro. Então, portanto, nós tivemos uma série de reuniões para fazer essas denúncias, para denunciar a ausência de direitos humanos aqui no nosso país, que vai atingir vários aspectos. Será que alguém acha que é natural uma menina de 8 anos ser baleada e ser morta por uma bala de fuzil? Será que alguém acha que isso é natural? Termos o governador de um estado em um helicóptero, ou um helicóptero com fuzis dirigidos para a população negra e pobre do estado do Rio de Janeiro? Será que alguém acha que isso é natural? Que nós tenhamos o número de mortes em operação policial no estado do Rio de Janeiro, que cresceu
neste período, até agosto, com relação ao ano anterior, mais de 70%. E que faz o governo? O governo encaminha um projeto para ter a exclusão de ilicitude do policial que mata porque está em profunda emoção ou nível de imprevisibilidade que ninguém sabe direito o que é. É autorização para matar. É isso que nós estamos vivenciando no Brasil. Então, nós fizemos várias reuniões nessa perspectiva, na possibilidade de estabelecermos convênios para que nós possamos ter um nível de relação com organismos internacionais que defendem os direitos humanos. Eu diria que a missão cumpriu o objetivo e traçou caminhos para que nós possamos aprofundar as relações necessárias para que tenhamos um aumento da pressão internacional. O que está acontecendo no Brasil é de conhecimento do conjunto dos organismos que defendem os direitos humanos. Nós temos vários itens de execução sumária. Aliás, quando a gente fala em execução sumária, a gente não consegue deixar de lembrar de Marielle Franco e de que não tem respostas para quem mandou matar Marielle Franco. E Marielle Franco, a sua morte, ela fez parte de um impacto que o mundo inteiro vivenciou. Então são vários itens, desde a educação, o meio ambiente, a saúde mental, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que retira direitos econômicos, o aumento da desigualdade, o aumento da fome, porque tudo isso são direitos humanos. Os direitos humanos é o direito da pessoa viver como ser humano. E a gente só vive como ser humano se a gente tem liberdade, se a gente reconhece o outro e se a gente homenageia a nossa própria diversidade e se a gente tem a condição de sujeito. E uma coisa que me parece que eu senti de grande impacto em todos os setores que nós tivemos reuniões, diz respeito à questão ambiental e à questão da morte de defensores de direitos, dos conflitos, da morte de pessoas. Então eu diria que esses aspectos, assim, a destruição dos mecanismos de participação social, porque todos os conselhos, isso também está no nosso relatório, todos os conselhos que têm a participação social, alguns foram extintos e outros que estão previstos em lei, eles foram modificados para inviabilizar o seu funcionamento. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, não pode acessar o seu próprio site. Teve a secretária executiva demitida, embora o conselho, pela legislação, seja um conselho autônomo. O governo enfraquece ou inviabiliza a participação da sociedade civil, contribuindo com o isolamento inclusive dos defensores de direitos, porque nós temos os conselhos sendo desconstruídos. Agora, na Procuradoria-Geral da República, uma pessoa que o presidente da República, de forma despudorada e sem modéstia, porque o absurdo está definitivamente perdendo a modéstia, o absurdo e o fascismo estão perdendo a modéstia no Brasil. Ele diz que colocou lá alguém que flexibilize as legislações ambientais para não impedir o desenvolvimento, que seja contra a ideologia de gênero, que é um conceito que não existe, que é um conceito que foi construído pela misoginia, o sexismo e a transfobia de segmentos fundamentalistas que acham que tem ser humano que pode amar e outros não podem amar, e que diz ainda que é uma pessoa que não pode, que defende os direitos da maioria e não os direitos da minoria. É preciso entender que democracia, sem o respeito aos direitos da minoria, não é democracia. Não é porque no país 99% cristão, dando um exemplo hipotético, não me referindo diretamente ao Brasil, que você vai deixar de respeitar as pessoas com religião de matriz africana, você vai deixar de respeitar os muçulmanos, que você vai deixar de respeitar outras formas de religiosidade. Então, portanto, não é porque o país é majoritariamente de uma etnia que você vai desrespeitar etnias que têm uma condição menor, que têm um número menor.
Aliás, Mia Couto, ele fala o seguinte: isso é um conceito que não existe, porque dentro de cada ser humano tem uma maioria. Dentro de cada ser humano tem uma maioria, porque tem uma humanidade que precisa ser reconhecida no direito de ser, no direito de amar, no direito à convivência e nos direitos humanos. Por isso, eu diria que é um processo de isolamento construído no Brasil. Ao mesmo tempo, você tem uma série de expressões de que os limites do Estado Democrático de Direito eles estão sendo desrespeitados pela presidência da República. Eu diria, você não só teve tentativa de invasão do Supremo, nós tivemos gabinetes aqui onde as pessoas que apoiam o Bolsonaro não deixavam os parlamentares entrar no seu próprio gabinete, porque eram parlamentares que defendiam ideias diferentes da sua. E nós tivemos, inclusive, nesta semana, um processo de obstrução da base do governo e do partido do governo ao funcionamento das comissões, sem que a obstrução respondesse a uma divergência de mérito para qualquer matéria. Simplesmente eles impediram o funcionamento de várias comissões, porque, penso eu, que eles acham que o Congresso tem que ser apêndice do próprio Poder Executivo. E tivemos, inclusive, uma reação grande de parlamentares ligados a Jair Bolsonaro, porque nós fomos em Genebra, numa missão que foi autorizada pela presidência da Câmara e que foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. Eles simplesmente queriam caçar e querem caçar as prerrogativas de um presidente de comissão. É um presidente de comissão que levou um relatório e que tem o poder para isso, que está previsto no regimento. Um relatório que foi fruto de várias discussões na própria comissão. E simplesmente eles queriam negar a existência desse relatório, porque eles querem negar a realidade que o Brasil está vivendo na pele de um governo que desrespeita o seu próprio povo. O Brasil irá apresentar o seu relatório acerca das recomendações que foram feitas. Deveria ter apresentado agora, mas tem um prazo para apresentá-lo e diz que vai apresentá-lo em novembro. A fala do representante do governo, da missão permanente, ou da embaixada, que seria a embaixada do Brasil em Genebra, relacionada à discussão dos direitos, foi uma fala, primeiro, extremamente equivocada. Porque ele dizia o seguinte: olha, nós não temos obrigação de responder, mas nós vamos responder. É como se estivesse respondendo por um ato por um favor, e não por uma obrigação que tem o Estado e o Executivo de responder a centenas de questionamentos que foram feitos, de morte de defensores, de conflitos, de expressões misóginas, LGBTfóbicas, enfim, e de liberação das armas, não é? Esses dias, de forma muito inusitada, nós escutamos o depoimento do Procurador-Geral da República, que estava com uma arma e queria assassinar um ministro do Supremo e depois, diria ele, atentar contra a sua própria vida. Imagine se há liberação do porte de armas que o governo quer. Imagine se todos os vereadores, todos os deputados, todos os advogados puderem andar armados, se nós não vamos ver um banho de sangue neste país. Então, portanto, nós estamos, neste momento, fazendo a defesa de todos esses direitos e trabalhando para que o governo entenda que não é uma concessão ele apresentar um relatório. E o governo, o representante do governo ali, naquela reunião, naquele evento paralelo, em vários momentos ele disse: porque nós queremos provocar o debate. Não. O relatório e as recomendações não são para provocar debates. Debates devem acontecer e o governo está impedindo isso, porque quer silenciar as universidades, quer acabar com a pesquisa no Brasil, quer silenciar a oposição, quer silenciar os defensores de direitos. E o debate deve acontecer todos os dias em um país democrático. O que nós queremos é que o governo pontue neste relatório
quais são as medidas que estão sendo tomadas para que nós não tenhamos isto que nós constatamos no relatório, que foi objeto de uma audiência pública aqui na comissão, que nos últimos anos, por volta de 300 ou mais de 300 pessoas foram mortas na região amazônica apenas em conflitos, não é? Que nós tenhamos mais de 1.000 pessoas mortas em operação policial, que nós tenhamos Marielle Franco assassinada da forma como foi, uma defensora de direitos. É como se cada um e cada um de nós que acreditamos na vida, que acreditamos numa sociedade de pessoas com os mesmos direitos, que acreditamos na diversidade e na liberdade, tivéssemos também tido um atentado contra a nossa própria existência com a morte de Marielle. Nós temos um preso político no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me pergunto que Janot, que tanto combateu o PT, ele não está sendo e não vai ser processado, porque ele não cometeu o crime. Ele tinha a intenção de fazê-lo, mas não fez. Agora eles condenaram o Lula porque visitou um apartamento, porque visitou um triplex, dizendo que ele foi beneficiado com a reforma de um apartamento que não é do Lula, simplesmente porque Lula visitou o triplex, que são a condição de se atentar que há feridas muito profundas na nossa própria democracia. Então, portanto, a revisão periódica não é para provocar debates e não é uma concessão do governo responder a um relatório. É uma obrigação que ele tem com o seu povo. É uma obrigação que ele tem com as mulheres desse país que são vítimas de feminicídio, com a população LGBT que tem sido vítima de uma morte que é uma morte LGBTfóbica, das universidades que eles querem calar, do aumento da pobreza, dos nossos jovens negros e pobres que estão sendo assassinados no Brasil. É uma obrigação que ele tem com o povo brasileiro, que ele quer tirar do orçamento, porque quer que o orçamento brasileiro fique na mão das grandes empresas e fique na mão do sistema financeiro. É uma obrigação que ele tem com a soberania nacional, que ele quer entregar, entregando o pré-sal, entregando a Alcântara, entregando a Eletrobras, entregando os Correios, entregando o SERPRO, que significa entregar a inteligência tecnológica deste país. Por isso, nós vamos continuar buscando aprofundar as relações com os organismos internacionais e, ao mesmo tempo, fazendo um grande apelo e abrindo espaços para que nós possamos organizar a sociedade civil, porque a gente tem uma responsabilidade com esse país. E a gente tem uma responsabilidade com quem ainda nem chegou, com quem ainda vai chegar. A gente só tem que entender que a gente está tomando conta. A gente está tomando conta da terra para que ela possa ser preservada. É como disse, é com ele que eu me calo, uma liderança indígena. Ela disse, o que se tem que entender é que a gente apenas está cuidando da terra para quem ainda vai chegar. Para que quem chegue, não chegue sem condições de uma vida plena. Até porque o desmatamento da Amazônia interfere inclusive nas chuvas de São Paulo, né? na produção agrícola deste país, na nossa existência, e faz com que nós tenhamos o fogo que queima os corpos, os direitos, as carteiras de trabalho, e que começou metaforicamente antes das queimadas, quando ele destruiu qualquer concepção de defesa do meio ambiente a partir do Ministério do Meio Ambiente, que se transformou numa filial ou tem como titular um ministro que é office boy do interesse do latifúndio e não do interesse do povo brasileiro, dos nossos direitos e do próprio meio ambiente. Um bancário e bancária vencer esses desafios. E a luta ela é coletiva.